Olá, neste último vídeo vamos falar sobre como incluir elementos de vídeo e áudio nos nossos documentos HTML. Vamos ver que a inclusão destes elementos de vídeo ou áudio é muito semelhante entre si. Portanto, vamos focar um bocadinho mais no elemento vídeo e quase tudo o que dissermos relativamente ao vídeo é verdade também relativamente ao elemento de áudio. Portanto, o elemento que nos permite adicionar vídeo numa página web é o elemento vídeo. À semelhança do elemento img, temos um atributo fundamental que é o atributo src, de source, e funciona exatamente como o elemento source, como o atributo source do elemento img. Portanto, aponta para o fecheiro do vídeo. No caso do vídeo, temos mais alguns atributos que são relevantes, ou podem ser relevantes dependendo da situação. Temos aqui dois atributos, autoplay e controls, que são exemplos de atributos que têm um funcionamento um bocadinho diferente dos atributos normais, porque estes atributos não têm valor. Portanto, ao contrário, a regra é um atributo ser um par nome do atributo igual a valor. Estes atributos não têm valor. Não têm valor porque são simplesmente atributos binários. É sim ou não, é true ou false. E, portanto, o nome do atributo basta. Se ele estiver presente, significa que aquele atributo tem um valor true. Se não estiver presente, o atributo implicitamente tem um valor false. E por que servem estes dois atributos? O primeiro, autoplay, é autodescritivo, não é? Se estiver presente, o vídeo deve começar automaticamente a ser reproduzido pelo browser depois de ser carregado. Portanto, começa automaticamente a passar. Se não estiver, o utilizador vai ter que clicar num botãozinho, tipicamente no centro do vídeo, para começar para fazer o play do vídeo. O atributo controls é um atributo que nos permite definir se os controlos da reprodução, do controle do play, pause, controle do volume, andar para a frente, para trás, etc., se estão presentes ou não. Se não estiver presente este atributo, então o browser vai mostrar apenas o vídeo, sem a possibilidade do utilizador controlar a reprodução. Portanto, assume que a reprodução é totalmente controlada pelo browser ou por algum script que o programador da página tiver incluído. Outro atributo que só existe no caso do elemento vídeo é o atributo poster, que serve para indicar uma imagem que funciona como o póster, digamos assim, daquele vídeo. Aqui póster no sentido de ser uma imagem que é a imagem que é mostrada enquanto o vídeo não é reproduzido. Isto essencialmente serve para aquelas situações em que temos vídeos muito grandes e vídeos em que não queremos um autoplay e, portanto, como são vídeos muito grandes para descarregar e se calhar a primeira frame não é uma frame muito interessante para mostrar enquanto o vídeo não começa, então nós podemos ter aqui uma imagem alternativa, que no fundo é a imagem que o utilizador vê mal a imagem é descarregada. Em vez de vermos uma frame do vídeo, vemos aquela imagem. E depois, quando o utilizador fizer play, então vai começar a ver as frames do vídeo propriamente dito. Mas, portanto, dá-nos uma forma de controlar um bocadinho mais o aspecto do vídeo antes dele começar a ser reproduzido. Portanto, este atributo poster, o valor que nós aqui colocamos é simplesmente um endereço de uma imagem, tal como o source do elemento img. Este elemento vídeo, na verdade, tem uma alternativa um bocadinho mais complexa, mas genericamente mais aconselhável, que é esta que está aqui em baixo. Qual é a diferença? Nesta primeira, nós basicamente temos um fecheiro de vídeo, apenas um. E, portanto, como temos apenas um, indicamos o source desse único fecheiro de vídeo aqui em cima.
Qual é o problema em ter apenas um fecheiro de vídeo? É que só temos um fecheiro de vídeo, então ele está codificado com um determinado codec, portanto é um fecheiro com um determinado formato. Isso pode significar que em algum browser, em alguma plataforma, o vídeo não corre. Os browsers não suportam todos os mesmos tipos de formatos de vídeo. E portanto é um risco, digamos assim, ter apenas um formato. Qual é a alternativa para nós, digamos assim, aumentarmos a acessibilidade ao nosso vídeo, aumentarmos a possibilidade de um utilizador numa qualquer plataforma, macOS, Linux, Windows, usando qualquer browser, Chrome, Safari, Firefox, etc., conseguir ver o nosso vídeo? É exportarmos o mesmo vídeo em diferentes formatos. E como é que nós especificamos que o mesmo vídeo, o mesmo conteúdo tem vários formatos? Com esta alternativa que está aqui em baixo. Portanto, usamos na mesma o elemento vídeo, com aqueles atributos que já vimos, autoplay, controls, poster, mas o atributo source não está presente no elemento vídeo. O source passa a ser um elemento filho do elemento vídeo. E podemos indicar vários sources, vários ficheiros de vídeo. Portanto, aqui neste exemplo temos dois. Temos um source para um vídeo que está no formato MP4 e temos outro source para um vídeo que é o mesmo conteúdo, mas num formato diferente, no formato OGG. Portanto, estão a ver que este elemento source, o nome do elemento é source e depois tem um atributo src, que é uma abreviatura de source também, portanto é um source. E tem também este atributo type, que não é, apesar de não ser obrigatório, é altamente aconselhável, que indica imediatamente ao browser qual é o tipo de fecheiro que ele vai encontrar. Se fizer o pedido ao servidor para descarregar este fecheiro, nós dizemos de antemão, ok, aquilo é um fecheiro MP4. Com base nesta informação, o que é que o browser do utilizador vai fazer? Vai percorrer esta lista de sources e vai olhar para o type que está aqui descrito e vai verificar se ele suporta, se ele consegue ler um fecheiro de vídeo neste formato. Se conseguir, e só nesse caso, só nessa situação, ele sabe, ok, eu consigo ler fecheiros MP4, só depois de ele fazer essa verificação é que pede ao servidor para lhe dar o fecheiro de vídeo. Se ele não conseguir descodificar MP4, passa para o seguinte e decide, ok, será que eu consigo descodificar OGG? Se sim, então ele descarrega o fecheiro OGG. Portanto, ele no fundo percorre a lista e procura um formato suportado e só descarrega esse formato. Se porventura não encontrar um formato que ele suporta, o vídeo não passa. Mas como estamos aqui a dar mais do que uma possibilidade, a probabilidade do browser conseguir descodificar um vídeo nesta alternativa, tem mais do que uma, é muito maior do que nesta primeira, porque aqui só temos um formato. Portanto, isto é uma forma um bocadinho melhor, mais aconselhada de incluir vídeos numa página HTML. Aqui vemos um exemplo no CodePen que depois podem adaptar e podem experimentar para ver realmente como é que aqueles atributos funcionam, como é que eles controlam a exibição do vídeo. Mas aqui podemos ver neste exemplo que é o que está a executar. Temos aqui um outro exemplo que está comentado, portanto não aparece aqui. Podemos ver que temos o atributo controls e portanto temos aqui estes controlos para controlar a reprodução. Se removermos este atributo, podemos ver o resultado. Reparem que apenas temos uma imagem, portanto não temos controle nenhum. Isto nem sequer parece um vídeo, não é? Parece apenas uma imagem. Portanto, se não tivermos controlos, temos que pensar numa alternativa para o vídeo ser reproduzido, é? Através de JavaScript ou outra com um autoplay ou algo do género. Vamos pôr também aqui um autoplay e eu vou aproveitar para falar um bocadinho mais sobre este autoplay. Portanto, aqui vemos que o vídeo começou automaticamente a reproduzir. No entanto,
Vou colocar aqui também o controle para poder parar o vídeo. E falar um bocadinho deste autoplay. Nem todos os vídeos e nem todos os browsers suportam este autoplay desta forma. O que é que isto quer dizer? Nas versões mais recentes dos browsers, o autoplay de vídeos é uma coisa altamente restringida. Porquê? Porque se nós tivermos, já vos deve ter acontecido, não é? Se tivermos uma página que tem autoplay de um vídeo com som, então de repente nós estamos a ouvir som sem estar à espera que isso acontecesse. Imaginem que estávamos numa biblioteca, por exemplo, carregamos uma página e de repente o vídeo começa a ser reproduzido com áudio e isso perturba, digamos assim. Para além de uma série de outras situações de páginas propositadamente intrusivas, em que o áudio serve para chamar a atenção, para forçar a pessoa a fazer alguma coisa. Portanto, nas últimas versões, nos últimos anos, os browsers têm adotado estratégias para impedir isto. E uma das estratégias é que depende ligeiramente de browser para browser, mas no geral o autoplay não é permitido. É permitido em algumas situações em que o utilizador já deu permissão para o autoplay naquele site. Portanto, é uma coisa gerida site a site pelo utilizador. Ou então em situações em que o vídeo não tem áudio, ou tendo o áudio foi removido pelo programador da página web. Portanto, é possível que tenham algumas dificuldades, digamos assim, com o autoplay de vídeos. Nesse caso, o que têm que fazer é ter um vídeo sem áudio ou remover o áudio com o atributo. Eu vou aproveitar para usar novamente aquela estratégia para procurar documentação sobre um determinado elemento ou atributo HTML e vamos procurar aqui um atributo que nos permita controlar o volume de áudio ou o áudio de um vídeo. Pronto, se virmos o elemento vídeo na documentação do site da Mozilla, podemos procurar aqui ver os atributos que estão suportados, que nós podemos aplicar. Estão a ver que há aqui uma série de outros atributos que eu não falei. Eu recomendo que depois vejam isto com um bocadinho mais calma. Mas um dos atributos que nós temos à nossa disposição é este muted, que é um atributo booleano. Portanto, funciona, vou voltar ao exemplo, funciona como o autoplay ou controls. Portanto, nós podemos ter este muted para garantir que, e aqui até posso retirar o controls, uma vez que o vídeo já não vai ter áudio. Portanto, podemos usar este muted para inserir um vídeo, mas retirar-lhe o som, ou seja, o browser não reproduz o som. Desta maneira, o autoplay, na generalidade dos browsers, irá funcionar, okay? Porque já não incomoda tanto o utilizador. Depois, claro, com JavaScript nós podemos ter para aqui uma outra forma de permitir ao utilizador ligar o som. Ou na verdade, tendo os controlos, o utilizador depois tem essa opção, não é? De ligar o áudio manualmente, não é? Vir aqui e ligar o áudio. Okay? Mas nós começamos o vídeo sem o áudio ligado. Okay? Portanto, na situação em que tenham problemas com o autoplay, provavelmente tem a ver com o áudio. Nesse caso, coloquem este atributo muted e aproveitem para dar uma vista de olhos na documentação do elemento vídeo, porque tem muitos mais detalhes do que os que vamos ver aqui. Só para falar rapidamente da segunda parte deste exemplo, que aqui está, é simplesmente um exemplo que mostra como nós podemos configurar várias fontes. Então, temos aqui o nosso vídeo, elemento vídeo, com várias fontes, neste caso com 4, com formatos diferentes.
e nós na verdade até podemos ver, posso-vos mostrar aqui qual é o fecheiro que o browser, neste caso o meu browser, vai pedir. Eu vou pôr isto aqui no modo debug para ver a página sem o CodePen, né? Fora do site de CodePen, e vou abrir aqui, aproveitar para abrir aqui as ferramentas de developer e vou mostrar aqui na janela. Portanto, já agora estas ferramentas de developer podem começar também a explorar um bocadinho mais isto. No Chrome, se carregarem no menuzinho, no ícone do menu, depois tem uma opção que é More Tools e depois tem aqui cá dentro a opção Developer Tools. E o que é que nós podemos ver? Nós depois vamos, a propósito de outros tópicos, vamos falar um bocadinho mais sobre isto, mas uma das coisas que nós podemos ver são os pedidos de rede que o browser está a fazer. Isto é visto no tab Network. Portanto, nós podemos, depois de abrir esta ferramenta de desenvolvedor, podemos fazer o reload da página e ver todos os pedidos que o browser está a fazer. E há aqui uma série de coisas que não nos interessa. O que é que nos interessa? É que, eu vou fazer agora aqui play, podemos ver aqui o browser está a fazer um pedido, fazer streaming do vídeo, e nós podemos ver que ele foi aqui descarregar, vai descarregando, e podemos ver que o fecheiro que ele pediu foi este, Big Buck Bunny 480 ph264.move. Portanto, podemos ver que foi este que ele escolheu. Okay? Na verdade, aqui no meu browser, neste browser, ele decidiu que para o browser, para ele, o vídeo, o formato melhor, o que ele suporta melhor, aparentemente, na verdade, foi a última opção. Okay? Portanto, podemos ver que estas primeiras ele simplesmente passou à frente e só descarregou um fecheiro de vídeo. Né? Se virmos aqui a listinha, está aqui uma série de outros fecheiros que ele descarregou, mas não tem nada a ver com o vídeo. Dos elementos de mídia, o que ele descarregou foi este. Há aqui uma primeira ligação, mas é uma ligação quase, digamos assim, de teste para ir buscar só os metadados do fecheiro. Depois, quando fez play, o fecheiro que ele foi buscar fez uma segunda ligação, mas portanto só descarregou este fecheiro. Os outros fecheiros de vídeo simplesmente ignorou. No vosso caso, se fizerem isso no vosso browser, é possível que ele descarregue um fecheiro diferente. E é precisamente esse o intuito, é dar mais opções aos browsers. Okay, vamos fechar isto sem gravar. A tag de áudio é muito semelhante à tag de vídeo, em termos de utilização, com a diferença que é uma tag, um elemento, um elemento chama-se áudio, a tag chama-se áudio também. Temos um autoplay, temos um controls também. Temos uma opção, depois podem ver isto também a propósito do vídeo, uma opção de pedir ao browser para, mesmo que ele não tenha autoplay, para lhe pedir para logo que ele possa começar a descarregar o fecheiro de áudio, de maneira que quando o utilizador fizer play, ele já descarregou o fecheiro todo, já está tudo localmente, é mais rápido. Temos uma opção, também temos no vídeo, uma opção para colocar o fecheiro em loop. E depois, tal como no vídeo, temos o atributo SRC para indicar o fecheiro de áudio. Tal como no vídeo também, temos uma opção para indicar formatos diferentes, para garantir maior suporte por browsers e plataformas diferentes. De resto, qual é a principal diferença? É que sendo uma tag de áudio, não tem conteúdo visual associado, exceto os controlos do próprio áudio. Portanto, o que nós vemos quando adicionamos uma tag de áudio é uma coisa deste género, como é que está aqui. É algo que permite ao utilizador controlar a reprodução do áudio, controlar o volume, etc. Portanto, não tem mais representação visual do que esta. De resto, o funcionamento é em tudo semelhante ao vídeo.